Pessoal, tudo bem? Vamos começar mais uma aula de matemática. O professor Arivaldo falando com vocês. E essa aula a gente vai trabalhar com uma revisão de conteúdos, né? Nós teremos avaliação dia 28 na próxima semana, na próxima terça. E aí nós teremos que fazer uma pequena revisão dos conteúdos. Nós trabalhamos com inequações do primeiro grau. E aí a gente vai rever como resolver essas inequações, tá? Aqui a gente apresenta um modelo com parênteses, em que a gente tem que primeiro eliminar parênteses, tá? Alguns de vocês estão esquecendo de fazer essa regra, e aí a gente aplica da seguinte forma, tá? O 2 que está do lado de fora vai multiplicar por todos os termos de dentro do parênteses. Então, vou ter 2 vezes x que é igual a 2x, 2 vezes 5 é igual a 10. Ao mesmo tempo que eu vou fazendo a multiplicação, eu faço também o jogo de sinais se caso precisar. Eliminamos o primeiro parêntese, a gente passa para o segundo parêntese agora. Eu vou multiplicar o 3 vezes x, que é 3x, e o 3 vezes 4, o menos 4, que vai dar menos 12. E 3 vezes 4 é 12, e o menos vem junto na questão. Repete o sinal de maior que, porque é uma inequação, e aplica também a propriedade distributiva lá do outro lado. 4 vezes 7, 28, e 4 vezes x é igual a 4x. Então, a primeira etapa é fazer a eliminação do parêntese, tá? Depois que eliminou o parêntese, a gente vai organizar os termos. Então, colocando aqueles que têm x no primeiro membro e o que não tem x vai para o segundo membro, ok? Aqui eu já vou fazer um somatório já direto do 2 com esse 3x que está aqui, ó. Então, vou ter 2x mais 3x são 5x. Já para adiantar o nosso processo. Do mesmo jeito que esse 10 com 12 vai dar menos 2, mas eu vou passar logo o 4x está lá do outro lado para cá, trocando o sinal, menos 4x, certo? E depois fazendo o jogo, a troca de lado, né, dos números que não tem letra, ficando 28 menos 10 mais 12. Então, nós vamos colocar menos 10 mais 12 dá menos 2. Então, vai vir para cá mais 2. Como eu disse, 10 positivo e 12 negativo dá 2 negativo. Mudou de lado, muda o sinal. Vou prosseguir aqui do lado. Agora eu tenho 5x menos 4x é igual a 1x. O 1 a gente não precisa colocar, a gente põe apenas o x do lado, tá? Maior que 28 mais 2 são 30. Então, eu tenho x igual a 30. E aí, conclui essa nossa parte da inequação, certo? Na letra B agora, isso aqui a gente acabou de fazer, certo? Então, na letra B nós temos uma fração. Nesse caso, a fração, nós temos esse 7 do outro lado que não tem termo embaixo dele. Quando ele não tem valor embaixo dele, a gente coloca 1 como o valor que o acompanha, porque todo número, ele, de certa forma, ele é um fracionário. E aí a gente vai aplicar agora a regra da multiplicação propriedade distributiva. A gente vai pegar essa parte de baixo, que é o x mais 10, e multiplicar cruzado com o 7 que está do outro lado. Então vai ficar assim, 7 vezes, parêntese, x mais 10, certo? Ou seja, a parte de baixo aqui da fração pela parte de cima da outra fração, que é o 7. Menor ou igual. E do outro lado nós vamos ter 6 vezes 1. E aqui a gente já pode colocar direto que vai dar um 6, tá? Não precisa a gente colocar o 6 vezes 1, porque a gente já sabe o resultado. Feito isso, a gente aplica agora a propriedade distributiva, né? 7 vezes x dá 7x. 7 vezes 10, 70. Menor ou igual a 6. Aí, chegou nessa parte, segue o processo igual em todas as inequações, tá? Organiza.
mantém um 7x aqui, o mais 70 passa para o outro lado, sinal trocado, menos 70. Isola o x. Por que isolar o x? Porque o x está acompanhado do 7, então a gente precisa tirar esse 7 daqui. Ele passa para o outro lado, fracionado e dividindo. Ao tempo que a gente diminui 6 menos 70. Eu tenho 70 e preciso descontar esse 6, né? Então vai dar um resultado negativo de 63. 63. Opa. 63 não, 64. Isso. Sobre 7. Como 64 não divide por 7, aí nós temos o nosso resultado da inequação dessa maneira aqui, ok? Passamos para um outro exemplo, também fração. Novamente a gente vai aplicar a regra da multiplicação cruzada, tá? Então, as frações elas vão multiplicar assim, invertido, tá vendo? Os termos de baixo da fração multiplicam os termos de cima da outra fração. Então, nós temos aqui, no caso, 2x, o 2 vezes x menos 2 e o 5 vezes 3 mais x. Então, 5 vezes 3 mais x, entre parênteses, maior que. E do outro lado, 2 vezes x menos 2, dentro do parêntese. Efetuando a multiplicação, agora a gente vai para a parte da propriedade distributiva, né? 5 vezes 3 é igual a 15. 5 vezes x são 5x. Eliminamos o primeiro parêntese. Passamos para o segundo termo. 2 vezes x, 2x. E 2 vezes 2 é igual a 4. Negativo, menos 4. Vamos organizar aqui agora as duas partes, né? Colocando 5x menos 2x de um lado, o 2 passa com o sinal invertido, menos 4 menos 15, o 15 passa para o outro lado com o sinal invertido. Agora a gente vai reduzir os termos para cada membro. 5x menos 2x é 3x maior que. E do outro lado, menos 4 menos 15, menos 19, que são dois números negativos. Feito isso, agora a gente apenas isola a letra x, porque é o objetivo da questão, maior que, e divide o 19 por 3. Como tanto 19 como 3 são números primos, a conta se encerra por aí, não há divisão, tá? Nesse da letra D agora, a gente tem uma fração e temos parênteses ao mesmo tempo. O que é que a gente vai fazer então? Nós vamos multiplicar o que está no parênteses, fazer a multiplicação aqui, ó, propriedade distributiva. Então, vou ter 4 vezes x, 4x, mais 4 vezes 2 é igual a 8. Menor que 6 vezes 7. 6 vezes 7. Ok. Agora, por que 6 vezes 7? Por causa da multiplicação cruzada novamente. Organiza 4x, 42, que é o resultado do 6 vezes 7 ali de cima, menos 8. 4x é menor que 42 menos 8, nós vamos ter aqui 34. Tá? Isolando o x, menor que 34 dividido por 4. Portanto, x é menor do que 34 dividido por 4. Aqui a gente pode fazer uma simplificação, né? Dividir os dois lados por 2, né? Que nós vamos ter então de resultado 17 meios. 34 dividido por 2 dá 17, 4 dividido por 2 é igual a 2. E é isso. Agora nós temos uma situação, um problema em que nós temos da seguinte maneira, né?
Se 4 é menor que 3x menos 5, que é menor a 1, então 3 mais x está entre. O que é que a gente tem que fazer? É o seguinte, nós temos aqui duas inequações, tá? Uma inequação seguida de outra. Então, a primeira parte a gente vai fazer, resolver o primeiro caso, descobrir qual é o valor, tá, dessa inequação. Vamos colocar aqui, ó, 4 menor que 3x menos 5. Como que eu sei onde vai até a outra inequação? Até onde tem um sinal de maior que e o menor que. E a segunda inequação é 3x menos 5 menor que 1. Ou seja, a gente divide essa inequação em duas partes. Veja que o 3x menos 5, que está aqui no meio, aqui, ele faz parte da primeira inequação quanto da segunda inequação, tá? E ele pega com sinal para a primeira e com sinal para a segunda. Aí a gente resolve e descobre o valor de x em cada um desses casos aqui, seguindo a mesma regra, tá? Como o x está positivo aqui, nessa primeira, nós vamos então fazer 4 mais 5. Então a gente vai passar o 5 aqui para o primeiro membro e não o x, porque o x ele está positivo do outro lado, se ele passar, ele vai passar negativo, tá? 4 mais 5 é igual a 9. 9 menor que 3x. Isolando agora a letra e dividindo, 9 por 3 é menor que x. Ou seja, nesse caso, nós temos nesse primeiro ponto que x é maior que 3, né? Tá assim, 3 menor que x, mas se você inverter o sinal, a parte maior estava voltada para o x. Então a gente entende que a primeira equação, x é maior que 3. Esse 3 a gente vai usar no cálculo da resposta final. Agora, calculando o outro valor, ali nós temos 3x menor que 1 mais 5. X é menor que 6 dividido por 3. 6 vindo de 1 mais 5. Portanto, x é menor que 2. E aí nós temos a segunda solução. Certo? Então a gente sabe que o x maior, ele é maior que 3 e ele é menor que 2, tá? Aí a gente agora vai substituir entre aquele 3 mais x e ver qual o resultado. Ok? Foca nessa parte aqui. Bom, aí nós temos o seguinte, eu peguei aqui só os resultados agora, tá? Para a gente fazer isso daqui. A questão, ele quer saber essa parte aqui que nós temos que calcular de resposta, tá? Isso aqui que nós temos de resultado. Então, 3 mais x. Como nós temos duas respostas, a primeira resposta foi 3 menor que x, a segunda 3 menor que 2, a gente vai usar o 2 primeiro aqui, tá? No lugar do x. Portanto, 3 mais 2 é igual a 5. A gente sabe que por aqui a gente já teria a nossa primeira resposta, porque nós temos o primeiro valor que é igual a 5, né? E a segunda resposta vai ser o mesmo 3 mais x lá de cima. Agora substitui o x pelo outro valor que é o 3, tá? Aqui na primeira a gente substituiu pelo 2, nessa aqui a gente substitui pelo 3. Portanto, 3 mais 3 é igual a 6. E aí nós temos a outra parte. Então, quando o enunciado fala 3 mais x está entre, então ele vai estar entre o 5 e o 6. Isso pode ser 5,1, 5,2, 5,3, aí não importa, tá? E aí a gente marca a alternativa da letra C, onde está esse ponto da questão. Ok? Esses são só alguns pontos que a gente está revisando, né? De inequação. Vocês vão precisar estudar mais, treinar mais. Próxima semana a gente tem prova, tá? Tem avaliação. Então fique atento, leve a sério, tá?
Por hoje é só. Tenham uma ótima semana para todos. E não esqueçam, estudem para a prova. Ok? Abraços e até a próxima.